Última hora no Vasco, chegada de jogador europeu. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Quero desejar aqui uma excelente semana para você, torcedor cruzmaltino, e de fato, começando uma ótima semana pós vitória, triunfo sobre o Vitória ontem no estádio Manuel Barradas. O Vasco vence de 1-0, mais 3 pontinhos na conta do pai, como comemorou aí os jogadores, os torcedores também. Vitória importante que nós vamos falar, mas claro, antes já quero desejar aqui também um feliz aniversário para o diretor técnico de futebol, Felipe Loureiro, grande ídolo também do torcedor, jogador que conquistou títulos pelo Vasco, como a Libertadores da América, completando 47 anos nessa segunda-feira. Claro, aqui o chat, os comentários, está aqui para você, torcedor, desejar felicidades aí ao Felipe. Também, eu queria que a galera aqui no chat, gostaria que você reagisse a essa imagem. Coloque aqui a sua legenda. Olha aí a imagem. O Verratti, o Payet, Maicon, Léo Jardim, Lucas Piton, jogadores do Vasco, feliz da vida nessa selfie. Também a galera ali da staff do Vasco, comemorando esses 3 pontos importantes. Como já diria o poeta Grilo, né? As coisas boas da vida são de graça, irmão. Tá aí, ó, uma mesa de plástico, a simplicidade e muita comemoração. É o que o torcedor vascaíno merece muito. São 8 jogos invictos, uma boa sequência aí comandado pelo técnico Rafael Paiva. E claro, agora utilizar esse período de data FIFA para recuperar os jogadores que dormiram em Salvador, ficaram na capital da Bahia, retornam ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, terão aí pelo menos 2 dias de folga e, claro, essa data FIFA para a preparação. Uma vez que o técnico Rafael Paiva veio ali com um sistema com basicamente o Vasco muito ofensivo, né, com 4 atacantes, porém deixando muito espaço para a equipe do Vitória, que conseguiu ter ali um bom primeiro tempo, realizar uma pressão para cima do Vasco. Claro, é o time mandante e, claro, o Vasco contou muito com a defesa, com defesas importantes do goleiro Léo Jardim, que foi fundamental nessa fase inicial. Após o segundo tempo, né, após ali o intervalo, aliás, o técnico Rafael Paiva realizou correções, substituição que foi importante, como propriamente o Jean Davi, que entra muito bem, vem recebendo minutagem na partida, vem fazendo um segundo jogo dele pelo Vasco. Foi importante para organizar ali o time, principalmente na marcação, principalmente na saída de bola. E o Vasco consegue ali numa pressão, numa jogada de escanteio com assistência do Payet, o primeiro gol do João Vitor no profissional. E também o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Parabenizar o João Vitor, que infelizmente fica de fora, né? Na próxima partida, no retorno da data FIFA, o Vasco enfrenta no dia 15 o Flamengo no Maracanã, naquele 50-50, né? A questão da torcida. Então vai ser um jogo importante pelo Brasileirão. E também da semana, se não me engano, dia 11, o jogo contra o Atlético Paranaense, valendo pela Copa do Brasil. João Vitor de fora por conta do cartão vermelho. Então, claro, vale destacar a mudança de postura do Vasco no segundo tempo, com as mexidas do técnico Rafael Paiva. E agora o Vasco, 8 jogos sem perder, né? O Vasco tem 5 vitórias e 3 empates nesse último retrospecto, né? Tanto Copa do Brasil quanto Brasileirão, e chegou à sua 3ª vitória fora de casa. O Vasco, que encosta ali, permanece no G8 e está, se não me engano, a 6 pontos, 7 pontos do 7º lugar, que é o Cruzeiro e o Bahia. Então o Vasco, que tem um jogo a menos, que vai enfrentar o Cuiabá em São Januário no final do mês, pode diminuir, portanto, para 4 pontos essa vantagem ali
do G7. Então, olhando para a parte de cima, a importância do Vasco aproveitar o fator casa nesse mês de setembro agora para poder olhar para o G6, olhar para essa vaga na pré ou até mesmo na Libertadores, é o objetivo. E o técnico Rafael Paiva falou muito bem sobre isso, sobre o amadurecimento da equipe, né? Algo que cobramos aqui, principalmente naqueles jogos, por exemplo, são 7 pontos, né, a diferença. O Vasco deixou 4 pontos, né, por conta dessa falta de atenção. Foram pontos contra o Bragantino, naquele empate em São Januário, e contra o Criciúma também, que cedeu o empate no finalzinho. Então ontem o Paiva falou em relação a esse amadurecimento da equipe. Ele diz: a gente vê em vários jogos a quantidade de gols no final do jogo e estamos mais maduros nesse aspecto também. Não pode ser o principal, mas faz parte do jogo e temos controlado melhor esse final de jogo. Exatamente, os minutos finais, os momentos finais, aquela questão de atenção, aquela questão da marcação. Ontem, quando o Maicon acabou sendo vencido pelo atacante do Vitória e sobra ali para o Mosquito, quase acontece o empate. O Léo Jardim importante naquele final, atento naquele final. Então, parabenizar exatamente. E a força do grupo, né? A união desse grupo, a vontade que o Vasco teve de conquistar esses 3 pontos, né? Por isso, essa comemoração, essa imagem aí do Verratti, fala muito sobre essa vontade que o Vasco teve de ganhar essa partida fora de casa e trazer esses 3 pontos no Campeonato Brasileiro, e agora o descanso merecido. Bom, descanso para os jogadores, porém essa semana muito trabalho na cobertura de informação do Vasco. Ontem o GE anunciou mais um reforço, o Vasco deve anunciar essa semana também esse pacotão de reforços importantes nesse último dia da janela. Para fechar hoje é o último dia, lembrando que o Vasco também pode fechar com um jogador que esteja livre no mercado, muito parecido como foi a situação do Payet. Nós já vamos detalhar sobre isso, mas antes vamos falar sobre acerto em relação à saída de jogador. O Vasco acertou por empréstimo o Eric Marcos ao Ludogorets, né? O Eric Marcos ontem embarcou rumo à Bulgária. Enquanto o Vasco estava jogando, o Eric Marcos estava indo embora. O Eric Marcos embarcou, o jogador foi por empréstimo, ele que realiza exames médicos antes de assinar em definitivo. Então, desejar aí boa sorte para a carreira do Eric Marcos. Ele foi até mesmo relacionado na última partida contra o Criciúma, portanto o Vasco acerta esse empréstimo. E agora vamos falar de reforço, chegada de jogador, primeiramente o meia europeu, porque o Vasco fechou na noite de domingo, uma informação que nós conseguimos no sábado em conversa com o presidente Pedrinho, que afirmou duas negociações, e a primeira já está ok. O meia europeu, o Vasco fechou a 6ª contratação com Maximini Domingues, do Gil Vicente de Portugal. O jogador já é aguardado na próxima quarta-feira, então teremos a cobertura da chegada do novo reforço do Vasco, que vem de Portugal, vem do Gil Vicente, analisando alguns vídeos do jogador no futebol português. Ele é destaque, tem ali bons números, inclusive também consegue quebrar linhas, consegue criar jogadas, vai ser um jogador, ele faz muito ali também o papel do Paulinho, atuando pelo meio, e também consegue jogar pelas pontas, né, fazendo ali, substituindo essa questão agora, essa ausência do Adson por conta da lesão. Então é um reforço bem esperado, nós vamos estar acompanhando. Falando de valores, o acordo pela compra do 100% dos direitos do Maximini foi por 2 milhões de euros, ou seja, 12 milhões de reais, e o contrato é válido por 4 anos. Então, detalhar aqui, destacar também já o trabalho do Head Scout do Vasco, recém-contratado, que ajudou o presidente Pedrinho nessa questão, nessa contratação. Bom, falando de zagueiro, o plano A segue sendo o Luan Pérez, inclusive Luan Pérez busca rescindir o contrato com o Fenerbahçe para ficar livre no mercado, e assim o Vasco pode fechar muito
naqueles moldes que foi parecido ano passado com o Dimitri Payet, e o jogador é aguardado para acertar com o Vasco a contratação desse zagueiro, e a expectativa inclusive é que o defensor, o zagueiro, desembarque no Rio de Janeiro esta semana, informação que veio do nosso amigo Carlos Berber. O Vasco também tem um plano A para a zaga, principalmente para ter o Luan Pérez como defensor e mais uma opção. Então a intenção do Vasco é nesse final da janela contratar 2 zagueiros, exatamente. A primeira proposta foi recusada e o Vasco fez uma contraproposta pelo zagueiro Ian Glavinovic, a oferta de $600 mil por empréstimo do zagueiro de 22 anos. O zagueiro que atua no New Old Boys da Argentina, tem ali, muito parecido, né, com o que aconteceu com o Sforza, ele que tem já acostumado ali jogou juntamente com o Juan Sforza, e nesse momento o jogador tem muito interesse de vir para o Vasco, então tem a vontade também do zagueiro vir para o Vasco que aguarda agora a resposta da proposta do time argentino. Informação que veio do jornalista Hernan Cabreira. Então é isso aí, torcedor, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vascão da Gama. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo novas informações quando a gente postar outro vídeo aqui com as notícias do Vascão da Gama para você. Compartilhe o vídeo também para que mais vascaíno possa ver os nossos vídeos aí com as notícias do Vascão da Gama. Ative o sininho aí de notificações para você receber todo o vídeo, né, toda a notificação de vídeo quando for postado aqui no canal. Um forte abraço e saudações vascaínas.